no Alerta Geral, bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A agenda política mexe com o seu cotidiano. O Senado pode votar nesta semana mudanças nas normas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transportes. O parecer sobre o projeto de lei complementar deve sair hoje ou amanhã para a matéria ser levada ao plenário do Senado. Quem chega agora com as informações é o repórter Carlos Alberto. Após uma sequência de reuniões entre representantes do governo federal e dos estados, o Senado pode votar nesta semana o projeto de lei complementar que fixa em 17% o ICMS sobre os combustíveis, a energia elétrica, serviços de telecomunicações, que engloba internet e TVs a cabo e transporte coletivo. A expectativa é que hoje ou amanhã o relator do projeto, o senador Fernando Bezerra, apresente o relatório com o parecer sobre o texto a ser apreciado pelo plenário. O projeto, que passou pela Câmara Federal, gera rejeição dos governos estaduais e municipais. A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Pacobaíba, revelou em entrevista aqui no jornal Alerta Geral que, se aprovado o texto oriundo da Câmara dos Deputados, o Ceará perderá em um ano entre 3,2 bilhões e 4 bilhões. As perdas se estendem também aos demais estados, sendo que da receita com ICMS, 25% são destinados às prefeituras. O conflito de interesse levou os líderes do governo e representantes dos estados a intensificarem nesse final de semana as negociações para um projeto que garanta aos estados a compensação pelas eventuais perdas de receita com as mudanças nas regras do ICMS. O presidente Jair Bolsonaro já se antecipou que qualquer projeto aprovado atribuindo ao governo federal a responsabilizar para cobrir perdas de receitas dos estados receberá veto. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. O consenso sobre o texto a ser apresentado e votado pelo plenário do Senado, o jornalista Beto Almeida, embora tenhamos tido muitas reuniões, conversas e discussões, ainda não está fechado. E os secretários de Fazenda se reuniram de forma virtual nesse final de semana para tentar mais uma vez convencer os senadores de que a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados e que está tramitando no Senado vai gerar muitos prejuízos aos estados e aos municípios. Diante de todos esses conflitos e divergências, o Senado pode votar nesta semana o projeto com mudanças nas regras do ICMS. Expectativas que crescem entre os consumidores, Beto, que temem também que o preço dos combustíveis continue nas alturas, enquanto a inflação também tenha disparada. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzenor, bom dia novamente aos ouvintes. A preocupação maior dos secretários de Fazenda, externada nesses encontros aí virtuais realizados durante o fim de semana, Luzenor, é porque a matéria, segundo o próprio relator, o senador Fernando Bezerra, deve ir à votação no máximo até quarta-feira desta semana. E aí tem o ponto que está pegando, que é exatamente, Luzenor, há duas, aliás. Primeiro, o que discute esse projeto claramente aqui? O projeto, Zenor, ele discute se esses bens que nós estamos aqui discutindo, tratando nesse projeto, que é a eletricidade, a energia, os combustíveis, né, as telecomunicações, se eles devem ou não ser considerados bens e serviços essenciais. Porque na atual legislação, por incrível que pareça, eles não são considerados bens essenciais. E tem uma lei federal que diz o seguinte, que é do Código Tributário Nacional. Os bens considerados essenciais, eles não podem ter o ICMS tributado superior a 17%. Aí é que o bicho pega. Porque os secretários de Fazenda estão reagindo à inclusão, por exemplo, da gasolina e da eletrificação, da eletricidade, da conta de luz e também do gás natural como os itens considerados essenciais. Eles acham, por exemplo, que dá para trabalhar outras formas de tirar esses itens dessa essencialidade e preservar os ganhos dos estados. Aí vem o segundo problema: como compensar os estados pelas perdas que eles de fato terão?
Os estados, nessa reunião deste final de semana, chegaram a uma conclusão, que não é exatamente uma conclusão pacífica, vamos dizer assim, porque vai ser exposta ainda aos senadores, mas olha o que eles querem, Luciano. Eles querem tirar a luz e a gasolina do corte do ICMS. E aí, acaba o projeto, Beto? Praticamente acaba o projeto. Esvazia a essência desse projeto? A essência do projeto, porque quando os secretários defendem tirar a luz e a gasolina do corte do ICMS, ou seja, significa dizer que eles vão continuar com a liberdade de aplicar as suas alíquotas de ICMS do jeito que elas vêm hoje. Tem estados que chegam a 30%, a 34%, não querem cair esse valor para 17%, que é o que prevê o projeto de lei. E aí, qual é o argumento dos secretários de Fazenda, Luciano? Olha, eles argumentam o seguinte: é o financeiro. Ele diz o seguinte: em vez de ter 83 bilhões de prejuízo no conjunto, se tirar a gasolina e tirar a conta de luz desse corte, o prejuízo, eles já eliminam aí 50 bilhões, ficam apenas 34 bilhões de reais, o que seria mais fácil, então, o governo encontrar formas de compensação para os estados. A União, inclusive, teria, então, menos perdas em relação a isso. E um dos argumentos também que eles utilizam, que eu acho que é um tanto quanto balela, é dizer o seguinte: olha, a gasolina, ela precisa ser tirada realmente do chamado ser bens e serviço essencial, porque ela é muito poluente. Um componente tão poluente não pode ser considerado essencial. Ora, e o óleo diesel, Luciano? Não é tão poluente ou mais poluente do que a gasolina? Polêmica que vai continuar pelos próximos dias, e nessa área, se há preocupação entre os consumidores, Beto, há também uma sinalização sobre inquietação entre os aliados do governo federal que temem prejuízos eleitorais ao presidente Jair Bolsonaro diante da alta no preço dos combustíveis. Sátrio Salles chega agora. A semana pode ser marcada por importantes decisões voltadas ao controle dos preços dos combustíveis que ameaçam corroer a popularidade do presidente Jair Bolsonaro. Esse cenário gera apreensão entre os aliados e levou líderes do Centrão, base partidária que tem como principais sustentáculos o PL, PP e também republicanos, a cobrarem mais agilidade no Palácio do Planalto na instituição de medidas que barrem prejuízos eleitorais para o presidente Jair Bolsonaro. O quadro se torna ainda mais preocupante diante da sinalização dada pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, que alerta para o risco de óleo diesel chegar a R$ 10 por litro no segundo semestre do ano. Para os aliados do Palácio do Planalto, acima dos atuais R$ 7,00 em média, os impostos de um novo aumento de preços comerciais terá consequências ainda mais severas sobre a inflação. Os reflexos neste contexto poderão ser inevitáveis nas urnas para a base governista, e com isso crescem as pressões e os aliados já definiram em inglês o plano de recuperação do presidente Bolsonaro. Esse plano está batizado por dirigentes do Centrão como It's Now or Never, é agora ou nunca. A pressa se justifica porque o governo, segundo líderes do grupo, precisa mudar a percepção do eleitor urgentemente. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Preocupação que se justifica porque é uma verdadeira corrida contra o tempo. O governo federal tem poucos meses antes das eleições para definir algumas ações, como, por exemplo, as medidas de controle do preço dos combustíveis e tentar neutralizar, tentar derrubar esse índice de impopularidade que afeta qualquer governante quando os preços dos produtos são elevados, como é o caso agora em função do aumento no preço do litro do diesel e da gasolina. Sem dúvida, Luciano, essa questão da alta dos combustíveis, da inflação em geral, em plena campanha eleitoral, ela não é exclusiva aqui do Brasil. A gente tem que deixar claro isso. Gerou uma escalada de conflitos políticos, mas em função mesmo da pandemia mundial e principalmente agora em função da guerra. A grande questão é o seguinte:
é que, como nós estamos em uma pré-campanha eleitoral, o ano é de renovação nas casas legislativas e para a presidência da República, aí entra a questão do bolso do eleitor. E o eleitor, ele vai em busca de identificar exatamente onde é que está o problema dele. E por incrível que pareça, para o presidente Bolsonaro, o eleitor é sensível a isso. E ele, lógico, ele identifica, aponta para a presidência da República a causa do não controle dessa inflação, a causa no descontrole, vamos dizer assim, nos reajustes sucessivos de petróleo, dos itens e derivados de petróleo aqui no Brasil. Embora isso, claro, seja um reflexo do que vem acontecendo no mercado internacional. Mas para piorar a nossa situação, toda a nossa política de preços de combustíveis da Petrobras está dolarizada, está atrelada ao dólar. Então é uma situação que o presidente Bolsonaro realmente tem para resolver, porque ele, e mais do que ninguém, sabe o que isso impacta para quem está hoje no comando da presidência da República, Luziano. E entre as medidas que estão sendo estudadas pelo governo federal está a criação do Bolsa Caminhoneiro e também uma ajuda como auxílio para motoristas de aplicativos e de táxi. Seria um subsídio para, no caso dos caminhoneiros, do óleo diesel, e para os taxistas e motoristas de aplicativos, para a gasolina e o gás. Mas, Luziano, e daqui a Luziano, só para a gente encerrar rapidinho, a gente falou da questão do ICMS, você falou do Bolsa Caminhoneiro, mas o que pode resolver isso daí mesmo, Zeno, é a gente encontrar uma saída para conter esse exagero. Não dá para tributar combustível com a alíquota que passa de 30%, Luziano.